Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, em defesa dos testemunhos. Mas isto logo após a vinheta. Muitas tradições cristãs, como a reformada, defendem que os ofícios extraordinários de apóstolo e profeta cessaram com a conclusão do cânon bíblico no século I. Ou seja, após a conclusão do cânon bíblico, ou seja, o último livro, Apocalipse, de João, no ano 100, não haveria mais profeta ou apóstolo. Ou seja, ali terminou a inspiração. Mas vejamos o que diz o Espírito de Profecia e a Bíblia. No livro O Grande Conflito, na parte da introdução, nos diz: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Todavia, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. E visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Aqui vemos que as Santas Escrituras, ela é a norma tanto de caráter como o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Mas não podemos esquecer que há também o ministério do Espírito Santo, ou seja, os dons do Espírito. E isso mesmo depois da Bíblia ser concluída, continua, os dons continuam. Em continuação ainda do grande conflito, na introdução, durante os séculos em que as Escrituras do Antigo Testamento, bem como as do Novo, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz às mentes individuais, independentemente das revelações a serem incorporadas no cânon sagrado. A Bíblia mesma relata como, mediante o Espírito Santo, os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções, em assuntos de nenhum modo relativos à outorga das Escrituras. E faz-se menção de profetas de épocas várias, de cujos discursos nada há registrado. Semelhantemente, após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. E um desses exemplos de livros que não estão na Bíblia é justamente o livro de Jassar, que é mencionado tanto no livro de Josué, capítulo 10, verso 13. Temos também o livro de Natã, o profeta, e o livro de Gad, o vidente, mencionados em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29. São mencionados na Bíblia, mas não tem esses livros na Bíblia. Em continuação, no grande conflito, nos diz: Jesus Cristo prometeu a seus discípulos o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, verso 26. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. As Escrituras claramente ensinam que essas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estende à Igreja de Cristo em todos os séculos. O Salvador afirma a seus seguidores: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. E Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na Igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Então vemos que os dons do Espírito, e um deles é o dom de profecia, deveria continuar na igreja até a consumação dos séculos. Porque através dos dons a igreja é aperfeiçoada. Justamente. Então vejamos agora a respeito de algumas críticas que fazem a respeito dos escritos de Ellen White. Ou seja, os críticos de Ellen White frequentemente questionam a originalidade de suas obras, acusando-a de plágio pelo uso de fontes literárias de outros autores sem citação direta. Agora vejamos
continuando no grande conflito, na parte da introdução, o que ela diz a respeito da compilação do grande conflito. À medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim fora revelado. Ou seja, em primeira recebeu as visões, e agora deveria escrevê-las, delineando a história do conflito nas eras passadas, e especialmente apresentando-a de tal maneira a lançar luz sobre a luta do futuro, em rápida aproximação. Para alcançar esse propósito, esforcei-me por selecionar e agrupar fatos da história da Igreja, de tal maneira a esboçar o desdobramento das grandes verdades probantes, que em diferentes períodos foram dadas ao mundo, as quais excitaram a ira de Satanás e a inimizade de uma Igreja que ama o mundo. Verdades que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não amaram suas vidas até a morte. Em continuidade, os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história, bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Esta história apresentei-a de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com a sua devida compreensão. Então ela pega a história, juntamente com a visão que ela tem, e compacta. E em continuação, nos diz, em alguns casos em que algum historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar em breve uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Então, só um momento. Então ela reconhece que ela tinha uma visão sobre o assunto e tentava escrever. Ela possuía dificuldade na escrita. Quando ela pegava um historiador que apresentava o que ela viu de forma espetacular, ela deixava de lado o que ela havia escrito e pegava a ideia do autor e colocava ali. E muitas vezes não dava crédito para o nome do autor. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto, pronta e positiva. Narrando a experiência e perspectivas dos que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo, fez-se uso semelhante de suas obras publicadas. Então aqui vemos que o grande conflito é um pouco similar com os livros de 1 Samuel, Crônicas, Reis, relatando a história do povo de Deus. E ela fez uso de alguns historiadores antigos e mesmo de sua época. E vemos que ela, sim, utilizou um princípio bíblico. Qual é este? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, nos diz: examinai tudo, retende o bem. Agora vemos também que um dos críticos de Ellen White foi um ex-adventista chamado Walter Ree, e ele questionava justamente a originalidade de suas obras. Acusava ela de plágio pelo uso de fontes literárias de outros autores sem citação direta. Ou seja, Ellen White escrevia, não era dela realmente. Então ela copiou muitas coisas de outras pessoas, então ela não tinha originalidade, não era dela, o pensamento dela ali. Ora, vejamos que esse método utilizado pelo Walter Ree tinha um erro. E ele aponta esse erro, ele reconhece esse erro. Então nós temos uma revista adventista, North Pacific Union Cleaner, de 1º de fevereiro de 1982. Vejamos este relato. O próprio Walter Ree revelou inadvertidamente o cerne da questão quando disse à sua plateia em College Place, no sábado à tarde: não façam com a Bíblia o que estou fazendo com os escritos de Ellen White, ou vocês também destruirão a Bíblia. Agora vejamos que ele está pedindo uma coisa que não é bíblica. Ele está pedindo para nós sermos parciais. E o que a Bíblia diz? Em Provérbios capítulo 20, verso 10. 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Ou seja, se aquilo que aplicamos para os escritos de Ellen White deve ser aplicado também para a Bíblia. Se não serve
para a Bíblia não serve para os escritos de Ellen White ou para qualquer outro escrito. Agora vejamos por que ele diz que se utilizar os métodos de crítica aos escritos de Ellen White e fazê-los para a Bíblia, a destruiria. Por quê? Lucas capítulo 1, dos versos 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então aqui vemos que o livro de Lucas, ele foi escrito através de fontes de terceiros, ou seja, através de testemunhas. Lucas reagrupou todos esses relatos de testemunhas e compôs o Evangelho de Lucas. Estaria Lucas plagiando as pessoas? Estaria Lucas não sendo inspirado ao fazer isto? Claro que não. Então vemos que o livro de Lucas foi inspirado e está no cânon bíblico. E todos os protestantes, todos os católicos, todos os evangélicos aceitam. E vemos uma coisa, é que o Evangelho de Lucas não pode se dizer que era 100% original, pois ele pegou de fontes, pegou de testemunhas. E vemos um detalhe, é que ele diz que naquela época muitos já estavam empreendendo em pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, ou seja, muitos estavam também escrevendo evangelhos, além dos que nós conhecemos hoje que estão na Bíblia. E esses evangelhos não constam na Bíblia. Então, vemos que esse método de crítica aos escritos de Ellen White, se for aplicado para a Bíblia, iremos destruí-la. E esse método é utilizado pelos ateus para falar contra a Bíblia. Vejamos. Aqui vemos um pequeno gráfico, onde temos justamente aqui o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. E o que vemos é que somente 3% do Evangelho de Marcos é encontrado somente nele. Ou seja, é exclusivo de Marcos, somente 3%. Enquanto de Lucas, 35% e de Mateus, 20%. Então, do que vemos é que uma grande parte tem as mesmas informações. Quem copiou de quem? Ou ninguém copiou de ninguém? Agora, segundo a técnica de Walter Reed, vai ter que jogar fora os evangelhos. Porque segundo ele, isso aqui é plágio. Segundo os ateus, isso aqui é plágio. Então vemos que muitos dos críticos de Ellen White não entendem o que seria a inspiração de Deus. Eles tentam fazer distinção entre as palavras, entre as frases que cada autor escreveu a respeito de um assunto bíblico. E se algum autor pega umas mesmas palavras, uma mesma frase, pensam que já é plágio, ou seja, é descartado. E as coisas não funcionam assim. Não, porque eles querem originalidade. Se vocês querem originalidade, então só pode ser encontrada em Cristo. Vejamos o que diz o Espírito de Profecia em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409. Foi obra de Cristo apresentar a verdade na moldura do Evangelho e revelar os preceitos e princípios que ele dera ao homem caído. Todas as ideias que ele apresentava eram dele mesmo. Não teve necessidade de tomar emprestados pensamentos de quem quer que fosse, pois era ele o originador de toda a verdade. Podia apresentar as ideias de profetas e filósofos e preservar sua originalidade, pois sua era toda a sabedoria. Era ele a fonte, o manancial de toda a verdade. Estava na dianteira de todos e por seus ensinos tornou-se o guia espiritual de todos os séculos. Um detalhe interessante, tanto as ideias de profetas e filósofos. Os filósofos encontramos alguns na Bíblia, por exemplo, os 3 reis magos. Eles não eram da nação de Israel, não tinham conhecimento pleno das Escrituras. Porém, ao achar porções dela, estudaram e viram que aconteceria um evento muito importante. Ou seja, foram guiados pelo Espírito Santo
mesmo não tendo toda a verdade, todo o conhecimento, como havia a nação de Israel. Então, um detalhe importante é o seguinte: tanto a mim, quanto a Lucas, quanto você que está assistindo, qualquer pessoa, o que é original nosso, do que entendemos, do que pensamos? Não tem nada de original em nós. Então, a nossa constituição intelectual, ela vem ao longo da vida toda, começando pelos nossos pais. Nossos pais, quando criança, nos ensinaram coisas. E essas coisas vão ficando em nós. Com o passar do tempo, vamos conhecendo pessoas, vamos lendo, vamos assistindo, vamos observando, vamos sentindo coisas que vão moldando o nosso intelecto e a nossa compreensão das coisas. Se você for notar, de tudo que você entende, de tudo que eu entendo, nada é original nosso. Nós aprendemos coisas dos antepassados. Nada nosso é original. Cristo, sim, é original. Então, o que um filósofo no passado falou, mesmo não sendo israelita, que os profetas falaram, os profetas israelitas, profetas não israelitas, o que pensadores falaram de verdade, o que historiadores apresentaram como verdade, não é deles. Eles apresentaram uma verdade, a verdade é Cristo. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo para apresentar a verdade. Não é só a Bíblia que tem inspiração. Deus, em todos os lugares e em todas as nações, possui os seus escolhidos, no qual Ele vai inspirando, vai mostrando pedaços de verdade. Aquilo é inspirado. Deus não faz distinção a respeito de pessoas e de nações. Ele inspira a quem Ele quiser. Não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Não, é só a Bíblia que Ele vai inspirar. Não funciona assim. Deus não está limitado. E não será a gente que irá limitá-lo. Temos também um outro crítico de Ellen White, chamado Ubaldo Torres. Escreveu um livro chamado O Adventismo. E na página 93 ele diz: é estranho que o Espírito de Deus tenha induzido a senhora Ellen White a utilizar-se indevidamente de escritos que pertenciam a outros. Não há nenhuma razão plausível para semelhante procedimento. Agora vejamos. Não há nenhuma razão plausível para semelhante procedimento? Vejamos na Bíblia. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo aquilo que Ellen White pegou de outros escritores a respeito da história cristã, aqueles escritos desses historiadores foram a verdade. Eles buscaram a verdade. E a Bíblia nos diz que toda boa dádiva, ou seja, a verdade, vem do alto, vem de Deus, não vem da sabedoria humana. Ou seja, esses historiadores, eles foram inspirados por Deus. Inspirados a apresentarem somente a verdade. Você tem historiadores que vão apresentar um lado, outros vão apresentar outro lado da moeda. Mas você tem historiadores isentos que vão apresentar os dois lados, sem pesar para um lado ou para o outro. Eles vão apresentar apenas a verdade. Isso é inspiração. Justamente. Então agora vejamos alguns exemplos semelhantes nos relatos bíblicos. O primeiro está em Isaías capítulo 2 e Miqueias capítulo 4. Esses dois livros contêm uma mesma profecia sobre o futuro de Sião. Ambos os profetas contemporâneos anunciam que nos últimos dias o monte do Senhor será elevado, atraindo nações para aprender os caminhos de Deus. Essas duas profecias são idênticas. Será que um plagiou o outro? Não. Eles foram inspirados por Deus, receberam visões. E eles, apesar de serem contemporâneos, Deus resolveu dar para os dois a mesma visão. Justamente. E agora Judas, capítulo 1, versos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ora, Judas teve uma visão a respeito de Enoque, a respeito do que Enoque anunciou no passado. Teria Judas plagiado Enoque? Claro que não. Agora, outros exemplos bem mais claros a respeito de autores bíblicos que pegaram escritos de outros.
Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa frase foi escrita pelo poeta grego Menandro. Ou seja, segundo o método utilizado pelos críticos de Ellen White, Paulo cometeu plágio e não teve nenhuma originalidade. Copiando um poeta. E o pior também é que Paulo não colocou justamente o nome desse poeta, a fonte. Não fez referência à fonte. Ou seja, para os escritos de Ellen White, rejeitam. Mas para este texto aqui, não. Eles aceitam. Está faltando coerência. Agora nós temos Atos, capítulo 17, verso 28. Vejamos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, essa frase, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, é um escrito de Epimenides, um poeta também grego. E o segundo, pois somos também sua geração, é de Arato. Interessante que esses dois poetas, eles escreveram a respeito de Deus, mas aplicaram para o Deus deles, que era Zeus. Mas Paulo pegou justamente essas duas frases dessa poesia e aplicou para o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Então nós vemos aqui que Paulo faz uso de duas menções de dois poetas que não eram judeus nem cristãos. Contudo, Paulo reconhece que eram inspirados. Vejamos também Tito, capítulo 1, verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E essa frase foi dita justamente por Epimenides de Creta. Então vemos que Paulo utilizou de escritos de terceiros. Não cristãos, não judeus, Sim. que eram de culturas pagãs. Contudo, para Paulo não havia problema fazer isso. E ele não dá os devidos créditos aos seus autores. Ora, Atos capítulo 17, verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então os gregos descobriram um Deus desconhecido. Tinha até o seu altar. Alguém ensinou isso para os gregos, né? Inspiração divina. Paulo faz uso disso, dizendo: esse é o meu Deus, do qual eu vos apresento. Paulo faz uso, não dá os devidos créditos ao autor, e está na Bíblia. E ninguém diz que é plágio. E também ninguém afirma que Paulo não teve originalidade. Então vemos que todos esses textos que encontramos na Bíblia foi pregado por Paulo e escrito por Paulo. Agora vejamos o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, Paulo está reconhecendo que até mesmo esses escritos que ele utilizou de poetas ou filósofos gregos foram inspirados pelo Espírito Santo. Não veio de sabedoria humana. Agora, voltando ao livro de Ubaldo Torres, O Adventismo, na página 94, ele nos diz: se o que a senhora Ellen White plagiou de outros autores é de inspiração divina, então forçoso é admitir que esses mesmos autores foram divinamente inspirados, pelo menos naquilo em que foram subtraídos. Sim, está correto. Agora vamos substituir Ellen White com Paulo. Se o que o apóstolo Paulo utilizou de outros autores é de inspiração divina, então forçoso é admitir que esses mesmos autores foram divinamente inspirados, pelo menos naquilo em que foram subtraídos. Sim, justamente, é isso mesmo. É justamente o que diz em 1 Coríntios. Que tudo que Paulo usou não era de sabedoria humana, mas era inspiração divina. Então, se ele usou frases de poetas, de filósofos, estas frases que estão na Bíblia, do qual Paulo faz uso, também foram inspiradas por Deus. Pois, como diz o texto de Provérbios, capítulo 20, verso 10, 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor. Não podemos utilizar um método para os escritos de Ellen White e não utilizar para a Bíblia, pois isto é justamente uma prática que é uma abominação para Deus. Não podemos agir com parcialidade. Agora vejamos que tudo aquilo que Walter Reed escreveu no livro dele, A Mentira Branca, encontramos em um outro autor,
que foi ex-adventista na época de Ellen White. Ou seja, as acusações feitas por Walter Reed na década de 1980 contra Ellen White, focadas em plágio e uso de material de outros autores, foram em grande parte precedidas e feitas de forma semelhante por Douglas Cartwright, quase um século antes. Então, as críticas que Walter Reed faz ao espírito de profecia são as mesmas feitas por Cartwright. É óbvio que Walter Reed copiou, plagiou Cartwright. Segundo a medida de Walter Reed, ele mesmo comete plágio. Ele mesmo não tem originalidade. Infelizmente é assim que funciona. Agora, tudo isso já foi profetizado pelo espírito de profecia. Vejamos. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 672. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. E nós temos lido, segundo o que foi apresentado na revista Adventista, que o Walter Reed, ele reconheceu que aquilo que ele aplicou para os escritos de Ellen White, se fosse aplicado para a Bíblia, a destruiria. Conforme estava aqui dizendo a profecia, do Espírito de Profecia. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Depois ocorreria justamente dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. Então, se aplicarmos a mesma técnica de Reed, que ele utiliza do Espírito de Profecia, para a Bíblia, você vai destruir a ambos. Então vemos que este método de crítica a respeito dos escritos de Ellen White não são nada bíblicos. Não tem endolso de Deus nisto. Então, neste estudo, verificamos que o método utilizado por W.M. Cartwright e Walter Reed não tem base escriturística e são falhos, pois você não pode usar este mesmo método para as Escrituras Sagradas ou para qualquer outro escritor. Então, aqui fica provado que esse método é falho, não tem cunho científico. No próximo estudo, falaremos sobre acusação de plágio com base nas leis da época de Ellen White até os dias modernos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.